Bem, no nosso último vídeo a gente falou de um grupo de filósofos que entendem que o erro é o grande ponto forte da ciência. Então, já que você não consegue, a partir do singular, afirmar o universal, você tenta negar o universal a partir do singular. Então eles vão dedicar todo o seu esforço a mostrar que a falsificação é o critério da ciência. É isso que distingue o discurso científico de qualquer outro discurso. Só que isso gera um problema. Qual é o problema? É que ele não consegue explicar adequadamente as grandes mudanças que ocorrem na história da ciência. A gente tomou como exemplo no último vídeo o copernicanismo, não é? Copérnico, quando propõe a teoria dele lá no século XVI, ele não consegue explicar uma série de falsificações. Se ele estivesse considerando essa metodologia falsificacionista, o que ele teria feito? Abandonado sua teoria, deixado sua hipótese de lado. Significa que aquele grande momento da história da ciência, que é a passagem da astronomia aristotélico-ptolomaica para a copernicana, teria morrido ali. Mas não morreu, não é? Então essa é a dificuldade. Para um outro grupo de filósofos, o problema é que você precisa entender as teorias científicas como estruturas, como um complexo de estruturas. E se esse é o caso, tanto os indutivistas como os falsificacionistas, quando eles observam o detalhe, não é? Quando eles ficam a maior parte do tempo tentando compreender qual é a relação entre as teorias e as proposições de observação, eles perdem essa visão macro, não é? Eles perdem essa concepção de que a teoria é um complexo, que tem muita coisa funcionando ao mesmo tempo. Então esse seria o primeiro ponto que impede que o falsificacionista consiga compreender essa passagem, porque ele só presta atenção no detalhe, mas a passagem diz respeito ao todo, ao macro, ao complexo. Um outro aspecto que fortalece essa ideia de que teorias científicas devem ser entendidas como estruturas, como um complexo, é o fato de que a observação depende da teoria. A gente já viu isso, foi um grande problema para os indutivistas, foi um grande problema também para os falsificacionistas. E qual é a consequência disso nessa perspectiva aqui das estruturas? É o fato de que um conceito ele só consegue adquirir seu sentido pleno e completo dentro de uma estrutura, de uma teoria coerentemente organizada. Então não adianta, por exemplo, você falar do conceito de massa pensando na física do Aristóteles. Não existe esse conceito lá. Esse conceito só ganha sentido pleno dentro da física newtoniana. Então se você é um sujeito como Popper, que está lá dedicado ao detalhe, você não vai conseguir perceber que quando você tem uma mudança dessa magnitude, né, da física aristotélica para a física newtoniana, você está mudando de uma estrutura para outra. Não é só um acúmulo de erros, não é? Um acúmulo de falsificações que vão fazendo o conhecimento avançar. Não, é a passagem de um universo para outro. Um outro aspecto que fortalece essa ideia de que teorias devem ser entendidas como estruturas é o fato de que uma teoria científica deve progredir, não é? Ela deve aumentar o nosso conhecimento sobre o mundo. Significa que uma teoria científica deve se apresentar como um programa de pesquisa. Ela fornece aqueles elementos básicos dentro dos quais os cientistas vão trabalhar. A física do Newton, por exemplo, ela fez isso. Ela serviu de programa de pesquisa. Durante o século XVIII e XIX, os cientistas, os físicos, começaram a explicar o universo a partir das leis do movimento newtoniano. Então todos esses princípios, esses parâmetros, a partir dos quais os cientistas iriam trabalhar no século XVIII e XIX, já estavam contidos na física do Newton. Então a teoria como uma estrutura funciona quase como um manual de instruções, não é? Você observa lá, funciona assim, assim e assado. A partir disso, você começa a explicar o mundo. Então é diante desse cenário teórico, que entende que faltou tanto para os indutivistas como para os falsificacionistas a compreensão de que uma teoria científica é mais do que a simples relação entre proposições de observação e teoria, ela é uma estrutura, que vai surgir a teoria do Thomas Kuhn, que é um dos grandes representantes dessa ideia de que teorias científicas devem ser entendidas como estruturas. Dois aspectos vão ter destaque na teoria do Kuhn. O primeiro é que ele entende o avanço científico como uma revolução. É como se fossem saltos, não é? Em que você abandona uma estrutura teórica e substitui ela por outra estrutura teórica. E além disso, ele vai dar muito mais espaço para o papel que a comunidade científica vai ter nesse processo. E fazendo isso, ele abre espaço para uma análise sociológica da ciência. Na concepção do Kuhn, o desenvolvimento da ciência passa por 3 momentos distintos. No primeiro, que ele chama de pré-científico, o que é que ocorre? Você vai ter uma série de problemas que você encontra quando você se depara com o mundo, claro que é esperado,
Só que você ainda não tem um consenso sobre qual é o conjunto teórico que deve organizar o seu esforço na resolução desses problemas. Então cada indivíduo vai por um caminho, não é? Então é uma bagunça. Você não consegue achar a solução dos problemas, por quê? Porque cada um está indo por um lado. Só que chega um momento em que esse consenso aparece, que é o que ele chama de ciência normal, que é quando um paradigma se impõe. Então é o momento em que o manual de instruções se impõe. Todo mundo sabe qual é o caminho que ele deve seguir para tentar resolver esses problemas que ele está encontrando. Durante o desenvolvimento da ciência normal, você pode falar que há um acúmulo de descobertas, né? Enquanto há um manual de instruções vigorando, você vai resolvendo os problemas. Só que chega uma hora em que você não consegue mais resolver os problemas a partir daquele manual de instruções, né? A partir daquele paradigma, daquela estrutura teórica que todos acreditam que é a estrutura teórica adequada para resolver os problemas do mundo. Quando isso acontece, você está diante de uma série de anomalias que você não consegue explicar, que o seu manual de instruções não é o suficiente, você entra em crise, não é? Você vai começar a questionar esse manual de instruções. Vai falar, eita, talvez ele tenha ideias gerais que estejam equivocadas, que estejam erradas. Ora, essa é a crise. É por isso que, para sair dessa crise, tem que ser uma revolução. Tem que você pegar o manual de instruções, rasgar e pegar outro manual de instruções. Outro panorama teórico para ir tentar explicar os problemas que você não conseguia resolver antes. Então é como se fosse um ciclo. Você tem aquele momento pré-científico, que é marcado justamente pela ausência de consenso, cada um vai para um lado, e se cada um vai para um lado é muito mais difícil resolver os problemas. Só que aí aparece uma estrutura teórica, um paradigma, que se impõe, que provoca o consenso entre os cientistas, e aí todo mundo vai para o mesmo lugar. E aí você vai acumulando descobertas, não é? Você vai acumulando resoluções de problemas. Só que chega um momento que você não vai conseguir mais resolver tudo. Você vai começar a acumular essas dificuldades. Quando isso é demais, quando isso se torna insustentável, você tem uma crise. Você vai ter um rompimento nesse paradigma. Os cientistas vão parar de confiar nessa estrutura teórica e vão começar a propor outros paradigmas. E aí não é que você volte para um momento pré-ciência, mas é um momento de crise, né? Que é justamente de crise porque cada cientista agora começa a ir para um lado. Eles começaram a propor novas hipóteses. Ou seja, você perdeu o consenso, que é justamente a marca do discurso científico. Mas chega um momento em que um novo paradigma se impõe, em que os cientistas vão olhar, opa, esse aqui parece que funciona. Aí pronto, você volta para o ritmo da ciência normal. E assim você vai ficar nesse processo eternamente. É assim que o Kuhn entende que funciona a ciência, que funciona o avanço científico. Então, nessa perspectiva, há uma relação muito forte entre paradigma e ciência normal. É esperado que toda teoria bem desenvolvida seja governada por um único paradigma, porque o paradigma é justamente aquele conjunto teórico que fornece o programa de pesquisa para os cientistas normais. No dia a dia, como é que cada cientista ao redor do mundo vai trabalhar? Ora, tendo em vista aquele manual de instruções. Então, um paradigma nada mais é do que um conjunto de pressuposições teóricas, de leis, de técnicas que você deve adotar para exercer a sua profissão, não é? Como você deve fazer ciência, além de contar com alguns princípios metafísicos gerais, não é? Algumas compreensões de como é que o universo se constitui. No século XVII, por exemplo, o paradigma cartesiano dizia que não havia vácuo e que o universo físico deveria ser compreendido como um grande mecanismo em que as forças assumiam a forma de um impulso. Veja, isso aqui é uma proposição metafísica geral, não é? É uma espécie de cosmovisão sobre o universo. É justamente esse papel organizador que o paradigma tem diante da comunidade científica que vai fazer o discurso científico diferente do não científico. No momento de pré-ciência, é aquela fase que não há nada que organize as ações, né? Então cada indivíduo tenta resolver os problemas que ele encontra no mundo do seu jeito. Então é uma bagunça, né? É como se os esforços que devessem ser unidos fossem dispersos. É por isso que quando você está num momento de crise, a gente pode dizer que de certo modo a gente voltou para um momento parecido com o pré-científico. Não é que não haja em nada organizando, né? Mas é que aquele paradigma que estava organizando está entrando em crise. Então abre espaço para que os cientistas comecem a propor hipóteses novas, né? Começa a ter um racha. Por isso que se assemelha. Não é a mesma coisa, mas se assemelha. Mas nessa perspectiva, essa crise passa, não é? Um paradigma novo vai acabar se impondo.
Aí pronto, todo o esforço científico vai ser de novo orientado para um único fim, para um caminho só. Então, quando a gente não está vivendo esse momento de crise, de revolução, o que é que um cientista faz no seu dia a dia, né? Ele levanta de manhã, toma seu café e vai para o laboratório. O que é que ele vai fazer? Esse é o cientista normal, né? O que ele faz? Ora, ele tenta fortalecer a relação entre esse paradigma e a natureza e o mundo dos fenômenos. Então, todo o trabalho do cientista normal é agindo em conformidade com o paradigma e explicando cada vez mais os fenômenos a partir desse manual de instruções, a partir desse conjunto teórico. À medida que os problemas são resolvidos a partir desse paradigma, essa relação entre paradigma e o mundo se torna mais forte. Desse modo, a cada problema que é resolvido pelo cientista lá no seu laboratório, a partir daquele paradigma, faz o quê? Fortalece esse paradigma, não é? É como se ele tivesse a cada pequeno problema resolvido, colocando um tijolinho a mais, né? Falando, ó, veja, esse manual de instrução é bom. Ele realmente consegue explicar o mundo. Mas e quando ele não consegue resolver o problema? O que acontece? Veja, como um paradigma é entendido justamente como aquele conjunto teórico que acredita-se, veja, esse é o ponto, por isso que o Kuhn abre espaço para a sociologia. O paradigma é aquela estrutura teórica que a comunidade científica confia. Eles realmente entendem, ó, veja, nesse manual de instrução a gente pode confiar. A gente consegue explicar o mundo, a gente consegue explicar os fenômenos. Quando a gente se depara com uma dificuldade que não tem solução, a gente se esforçou e não conseguiu, a tendência é muito mais atribuir esse erro ao cientista, e não ao paradigma, e não à estrutura teórica. Então os erros, ao invés de serem vistos como falsificações, sabe, como uma oportunidade de negar esse paradigma, não. Ele é visto como, ora, uma anomalia. É um erro que aquele cientista, que aquele grupo de cientistas, que aquele laboratório lá, aquela universidade, ainda não conseguiu explicar. Mas com o esforço de outras comunidades científicas, a gente vai conseguir. Essa é a rotina de um cientista. É por isso que o Kuhn chama isso de ciência normal. É como se ele estivesse descrevendo como funciona no dia a dia, né? Sem que a gente esteja passando por momentos de crise. No dia a dia normal é isso. Deu um erro, opa, o problema é seu, né? Você que ainda não conseguiu compreender, mas a gente vai chegar lá. Então não faz parte do dia a dia do cientista, da rotina dele, ficar questionando os fundamentos da ciência em que ele trabalha. É claro, né? Isso faz sentido. Imagina, se o sujeito é um biólogo, e ele está tentando entender as espécies lá. Se ele, ao invés de fazer esse trabalho, ficar questionando, puxa vida, mas será que a biologia realmente tem capacidade de investigar o mundo dessa maneira? Será que as espécies existem ou não existem? Veja, se ela ficar fazendo isso, ela está fazendo filosofia e não ciência. Então faz sentido. O cientista no dia a dia não questiona seus fundamentos. Todo o seu esforço é dedicado, é voltado para a articulação detalhada do paradigma, né? Então ele quer explicar cada vez melhor como é que o paradigma se relaciona com o mundo. Então esse é o momento em que, se você conhece um pouquinho da filosofia do Wittgenstein, você vai parar e falar, opa, calma lá. Essa ideia de paradigma do Kuhn é semelhante àquela ideia de jogo do Wittgenstein, não é? Mas se isso for verdade, realmente houver uma semelhança e uma relação entre a ideia de paradigma no Kuhn e a ideia de jogo de Wittgenstein, significa que a obediência que o cientista tem em relação a esse paradigma, ela se dá de maneira tácita, não é? Ela se dá por meio da educação. Ou seja, ele aprende a obedecer esse paradigma, a fazer a ciência lá no dia a dia, de acordo com esse manual de instrução, não porque ele tenha esse manual na sua cabeça o tempo todo. Ele não está lá checando, opa, será que eu estou fazendo certinho? Não. Isso ele aprende como um hábito, não é? Ele aprende pelo treinamento. Ele aprende porque na faculdade ele fica fazendo assim, fica fazendo de novo desse jeito, aprende metodologia científica dessa maneira. Então é o hábito, esse conjunto de regras entra dentro dele porque ele é educado dessa maneira. E não porque haja uma matéria na faculdade chamada Conhecendo o Paradigma Vigente. Não é isso. Você não tem essa explanação detalhada, consciente do paradigma. Esse conjunto de regras entra dentro do cientista porque ele é ensinado a fazer ciência sob esse paradigma. Então, se você apertar um cientista no dia a dia e pedir para ele, ó, eu quero que você explique detalhadamente, explicite para mim qual é o paradigma vigente que rege o seu trabalho. É bem possível que ele não saiba fazê-lo. Porque é como eu disse, se ele perder tempo pensando nisso, ele não vai fazer ciência, ele vai fazer filosofia.
Então o esforço dele é dedicado a detalhar o paradigma. Isso só acontece, só se torna necessário quando esse paradigma está entrando em crise. Quando você vai ter que comparar esse conjunto teórico com outro conjunto teórico. Aí vai ser preciso você sentar a bunda na cadeira e pensar, opa, quais são as regras que estão aqui regulando o nosso jogo científico? Será que são boas? Será que são melhores do que esse outro aqui, ó, que está se apresentando a nós como um concorrente? Então aí a gente saiu da ciência normal e está entrando num momento de crise. Mas é claro que não é a simples presença de situações que o cientista não consiga explicar que gera uma crise, não é? Porque isso seria pressupor que o paradigma é capaz de explicar tudo. Isso é uma bobagem, não é? Só quem está muito afastado da ciência pode achar que a ciência é um discurso que explica tudo. Isso é uma imensa bobagem. É uma pretensão a ser Deus, digamos assim. É claro que vai haver problemas no caminho do paradigma. Isso é esperado. E quando é que uma anomalia se torna grave, né? Quando é que a gente liga o alerta e fala, opa, temos um problema aqui? Quando essa anomalia se refere aos fundamentos do paradigma. Quando aquele problema não resolvido não é um problema trivial do dia a dia, né? Mas é um problema que ataca diretamente os fundamentos do paradigma. Ataca diretamente aquele conjunto teórico que você pressupõe para guiar sua ação científica. E mais do que isso, né? Não só ele ataca esses fundamentos, como você tenta resolver e não consegue. Então o que começa a acontecer é que você começa a suspeitar do seu paradigma. Então você tem dois fatores que complicam essa situação. O tempo que essa anomalia está sem resposta. Então você já passou 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos. Então, opa, isso complica muito. A suspeita começa a crescer cada vez mais em relação ao seu paradigma, ao paradigma vigente. E, além disso, a quantidade de anomalias importa, não é? Porque uma anomalia, por mais que ela perdure, você vai suportando, né? Causa um constrangimento, causa um desconforto, sem dúvida causa. Mas se é uma só, pode ser que alguma coisa te escapou e você ainda não percebeu. Agora, se são 10, 20, 30 anomalias, fala, opa, temos um problema aqui. Então, diante desse cenário que acontece, a crise se instala. E o que é um indicativo de crise? O fato de que agora o cientista normal, aquele cara que levantava, ia para o laboratório fazer ciência, detalhar o paradigma, agora vive um momento de insegurança. Ele não confia mais plenamente que o que ele está fazendo é a coisa certa. É por isso que o Kuhn abre um espaço tão grande para a comunidade científica nesse processo, né? Você percebe que essa falta de confiança, de certo modo, é um caráter psicológico que ele está chamando a atenção, né? O cientista, o indivíduo no dia a dia, vai ficar angustiado. Ele não tem mais certeza que ele está percorrendo o caminho correto, que ele está indo em direção ao conhecimento. É por isso que, nesse cenário, os cientistas vão começar a propor hipóteses novas, né? E como o paradigma está em xeque, pode ser que o problema seja justamente o paradigma vigente, essas hipóteses novas que surgem, elas estão cada vez mais afastadas das regras desse paradigma. É por isso que quando uma crise dessa se instala na ciência, logo você vai ter um monte de cientistas discutindo metafísica, porque eles começaram a discutir a visão de mundo que eles têm, que pode sustentar essas hipóteses novas. E nesse cenário, essas hipóteses que surgem tendem a ser extremamente questionáveis em relação ao paradigma vigente. É claro, não é? Elas são sugestões que querem escapulir desse paradigma, né? Porque é o paradigma que parece que é o problema. Então o cenário é esse, né? De caos e desconfiança. Quando a desconfiança cresce ao ponto de a comunidade científica como um todo não conseguir mais trabalhar sob esse paradigma, pronto, você vai ter a revolução. E por que é revolução? Por que o Kuhn acredita que essa passagem, essa troca de paradigmas tem que ser revolucionária? Porque na perspectiva dele, não é só que um paradigma seja diferente do outro, não é? A verdade é que eles são incompatíveis entre si. Cada paradigma, cada estrutura teórica vê o mundo à sua maneira. É como se você estivesse falando de mundos diferentes. Por exemplo, no paradigma aristotélico, você olhava para o universo e via claramente duas regiões distintas. Você tinha aquela região supralunar, né, acima da Lua, que era perfeita, que tinha corpos incorruptíveis, e aquela região sublunar, abaixo da Lua, em que aí havia mudança, havia corrupção. Então o universo era visto como duas regiões muito separadas. Já nos paradigmas que substituíram o aristotélico, o mundo inteiro é visto formado por uma substância só. O universo é um só.
As regras que explicam os fenômenos que ocorrem aqui na Terra também vão explicar os fenômenos que ocorrem em Marte. Então não haverá distinção entre as regiões no universo. Então você percebe? São mundos completamente diferentes. Os paradigmas não se conversam, são incompatíveis. Isso significa que até os problemas são diferentes de acordo com cada paradigma. Por exemplo, de novo o paradigma aristotélico. Nesse universo, a gente acabou de falar que o mundo supralunar, acima da Lua, é caracterizado pelo quê? Por corpos celestes perfeitos, incorruptíveis. Então não era esperado nesse universo teórico que fossem observadas mudanças no mundo. E, curiosamente, as pessoas não observavam mudanças no céu. Quando isso ocorria, no máximo era atribuído a alguma perturbação na atmosfera superior, né? Não na região supralunar, mas na região logo acima da superfície da Terra. Então veja, o universo teórico dentro dos quais os cientistas trabalhavam fazia com que eles não observassem esse tipo de fenômeno no céu. Agora, depois que o Copérnico aparece e muda completamente essa visão de mundo, o que você vai ter? Curiosamente, um monte de registros falando justamente de mudanças nos céus. Então, assim que muda o paradigma, que muda a estrutura teórica que nos permite observar o universo, muda inclusive os fenômenos que são observados. Então, o que é muito problemático em um paradigma, em outro simplesmente pode desaparecer. O problema simplesmente não existe. Por quê? Porque mudou a estrutura teórica que nos permite observar o mundo. Então isso significa que os paradigmas são incomensuráveis. Não há como você comparar objetivamente um paradigma com outro. De modo que não há como decidir entre um paradigma e outro apenas através de um argumento racional. Como há muitos fatores em jogo aqui, cada cientista, de acordo com as suas preferências pessoais, e veja, esse é o aspecto sociológico que o Kuhn está abrindo, ele vai decidir o que é mais importante em cada paradigma. Então pode ser que para um cientista ou para um grupo de cientistas, a simplicidade de uma teoria seja fundamental. Não dá para você abrir mão disso. Então ele vai escolher o paradigma que lhe pareça mais simples. Mas pode ser que para outro conjunto de cientistas, resolver algum problema específico do mundo é urgente. Então ele precisa encontrar o paradigma que resolva aquela situação, mesmo que esse conjunto teórico seja mais complexo. É por isso que o Kuhn diz que a escolha entre paradigmas prova ser uma escolha entre modos incompatíveis de vida em comunidade. Na verdade, ele chega a dizer que a escolha por um paradigma ela tem um grau de subjetividade tão grande que se assemelha a uma conversão religiosa. Veja o espaço que ele abre aqui para a sociologia e para a psicologia. Enfim, uma revolução científica acontece quando um paradigma é abandonado e um novo é adotado. Mas não quando ele é adotado por apenas um indivíduo, não é? Mas por toda uma comunidade científica. É aí que ocorre a revolução científica. E é justamente por essa força persuasiva que o paradigma tem dentro da ciência normal que a mudança de um para outro precisa ser revolucionário, né? Precisa ser uma espécie de salto. Não tem como você comparar um paradigma com outro e tentar explicar, veja, a mudança se deu por causa desse aspecto lógico aqui. Não é assim que acontece. Há uma forte dose subjetiva nessa passagem. Significa também que não dá para falar que exista um padrão de racionalidade não histórico. Ou seja, nessa perspectiva aqui do Kuhn, você tem uma posição um tanto relativista, não é? A razão vai variar de comunidade para comunidade. Você não consegue falar numa razão uniforme para todos os seres racionais que vivem nesse planeta. Mas será mesmo que a gente não consegue escapar daquelas objeções ao falsificacionismo, sem que a gente tenha que defender uma posição relativista, sem que a gente tenha que negar a existência de um padrão de racionalidade não histórico? Bem, isso é tema para um próximo vídeo. Até lá!